A paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. Santo, santo seja o Senhor na sua vida, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Hoje, irmãos, eu venho aqui ter uma conversa com vocês sobre relacionamento, sobre casamento. Exatamente. Hoje o Senhor pediu para que eu viesse e conversasse com vocês sobre isso. Algo que aconteceu na minha vida, que eu permiti que acontecesse e que me causou grandes dores, grandes sofrimento por falta de desobediência a Deus e de sabedoria. Então, hoje eu venho trazer esse vídeo para vocês, amém? Glória a Deus. Mas eu vou pedindo para você deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo. A palavra de Deus diz, quando você se casa com alguém, a palavra do Senhor diz, o que Deus uniu, o homem não separa, somente a morte. Amém? Deveria sim, de todos os casamentos, ser desta forma. Mas missionária, por que que isso não acontece? Por que acontece totalmente diferente disso? Pois bem, hoje eu vou explicar para vocês porque isso aconteceu comigo lá atrás, há um bom tempo atrás. Exatamente, vamos colocar aí 28 para 29 anos atrás aconteceu isso comigo, tá? Para quem não sabe, eu fui mãe solteira dos 17 para 18 anos. Minha filha nasceu, eu tinha 18 anos. Até então, essa pessoa não era meu namorado, foi um relacionamento rápido que eu tive com essa pessoa e acabei tendo a minha filha. Já começou tudo errado, né? Pois bem. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia da Simone, preparou um varão, o qual eu namorei, noivei e casei, certo? E com esse varão, eu tive uma filha, exatamente. Mas esse relacionamento, esse casamento, teve a duração de 4 anos. E por que que não deu certo? Pois bem, agora eu vou contar para vocês qual foi o motivo real da separação. Motivos quais muitas vezes nós mulheres, na nossa ingenuidade, acabamos fazendo, sem pensar que isso pode acontecer. Então, o que de fato ocorreu? E se isso ocorreu com você, deixa nos comentários aqui também. Amém? Bom, quando eu me casei, o meu marido era um marido muito bom. Ele nunca deixava faltar nada dentro de casa, cumpria direitinho com os compromissos de pagar água, luz, o gás, comida, né? Não nos faltava nada. Eu não precisava sair para trabalhar, pois ele supria todas as nossas necessidades, mesmo eu tendo já uma filha que não era dele, ele assumiu essa criança como filha dele. Amém? Glória a Deus. Foi se passando o tempo e, de repente, ele que gostava de tomar suas cervejinhas, começou a tomar outros tipos de bebida alcoólica.
no qual ele acabou se tornando um alcoólatra. Mas eu, na minha ingenuidade, e por ser tão nova lá na época, né, eu dei ouvido às vozes malignas, às vozes do mal. Eu, com a minha infinita sabedoria, o que eu fiz? Deixei toda a sabedoria que eu adquiri de anos no Evangelho, seguindo a Cristo, conhecedora da palavra do Senhor. O que eu fiz com todo o meu conhecimento? Eu simplesmente não usei. Eu fui dar ouvido a amigas, a pessoas conhecidas. Eu fui dar ouvido até mesmo para a minha mãe, que na época achavam essas pessoas que estavam me ajudando. Mas, na verdade, essas pessoas, elas estavam sendo manipuladas por forças malignas e que o inimigo usou essas pessoas, certo? Para dizer que o melhor caminho que eu tinha a seguir seria a separação. Pois bem, o que eu fiz? Ao invés de eu procurar um sacerdote, ao invés de eu procurar um pastor, ao invés de eu procurar alguém que fosse também do conhecimento da palavra do Senhor, eu acabei dando ouvido a essas pessoas. Poderia até ter ido atrás de procurar ajuda para ele num tratamento no NA ou no AA, né? Que é o tratamento para alcoólatras anônimos. Mas eu acabei que naquela situação achando que o melhor caminho realmente era a separação. Pois bem, nos separamos, sofremos, os dois sofreu porque existia um amor, existia uma aliança. E mesmo com essa existência da aliança, mesmo assim, nós ficamos separados por muitos e muitos anos. Até que eu passei por muitos relacionamentos tortuosos. Cheguei a ter um relacionamento de 7 anos, o qual eu tive o meu segundo filho. Relacionamento esse que não era consagrado por Deus, que não tinha sido consagrado pelo Senhor. A gente vivia no pecado. Então você vê que o inimigo ele é articuloso. E essa convivência era uma convivência exaustiva sentimentalmente, porque tinha mas muitas brigas, muitas discussões. Ele, por si, era um homem trabalhador, um empresário, um homem que não deixava faltar nada dentro de casa também. Eu também não precisava trabalhar, mas eu gostava de vender minhas coisas, como lingerie, semijoias. E eu fazia a minha parte porque eu tinha filhas pequenas que precisavam do meu dinheiro. Mas não que eu necessitasse trabalhar, porque mesmo assim ele fazia e sempre fez pelas minhas filhas até hoje. Mas
a nossa incompatibilidade de gênio era muito grande. O inimigo trabalhava tanto nesse relacionamento que ele não era provido da bênção de Deus, que até socos e pontapés veio a acontecer. É até difícil de falar deste assunto, mas isso aconteceu comigo. Quando nós nos separamos, porque não tinha mais nem como viver junto, nessa fase da minha vida, eu tive relacionamentos sem ter que trazer para viver junto, sem ter que ir morar junto, que também vieram me trazer muitas dores e muito sofrimento. Passaram-se anos, muitos anos, até eu conhecer o meu atual esposo, ou marido, atual marido. Nós não podemos falar esposo. Esposo é quando a gente se deita sem ter a bênção do Senhor, tá? Isso é esposar-se. É como você vadiar-se com essa pessoa, ok? Então, não devemos falar a palavra esposo, e sim marido, porque quando Deus ele nos une, o sacerdote ele fala, receba a bênção marido e mulher, né? Ele não fala receba a bênção esposo e esposa, até porque esposo e esposa não está na palavra de Deus. Deus não considera esposa e esposo. Estou me corrigindo porque também aprendi isso há pouco tempo, tá? Então, vejam bem. Aí eu me casei depois do falecimento do meu primeiro marido. Mas enquanto ainda, mesmo divorciada dele, a bênção do Senhor, ela ainda estava entre nós. Então, a separação para Deus, ela não existiu. Ela só existiu depois da morte dessa pessoa. Aí sim é que Deus me abençoou sentimentalmente. Que aí sim o Espírito Santo entrou na nossa vida, na minha vida e na vida do meu atual marido, o qual hoje eu estou já com ele, casada com ele, já há quase 7 anos. Então, a força maligna, ela foi quebrada quando o meu primeiro marido faleceu. Porque ele era o marido. Entendeu? Então, somente depois da morte que foi admitido por Deus eu ser abençoada com um outro marido. Hoje, como é a minha vida? Para que vocês entendam como que Deus ele age. Hoje, eu tenho uma vida abençoada por Deus. No começo, não foi fácil, porque tanto eu tinha vícios de bebida, tinha vício de droga, como o meu atual marido também tinha vícios de bebidas e droga. Não vou dizer para vocês que ele está totalmente liberto, porque ele ainda não se libertou totalmente e ainda não se converteu totalmente. Mas do que éramos lá atrás, no passado, hoje
nós estamos vivendo a presença de Deus no nosso casamento. Mas o que foi feito, Simone, para que vocês saíssem desse vício? Primeira coisa, nós fechamos os nossos ouvidos para opiniões de outras pessoas. Hoje, a gente não fala mais do nosso relacionamento, aliás, a gente já nunca falou. Eu e o Alexandre nunca falamos dos nossos problemas de relacionamento com outras pessoas, até porque não existe problema de relacionamento. Entre eu e meu esposo, entre eu e meu marido, não temos problemas de relacionamento. Entende? Então, nós não falamos de problemas sentimentais do nosso relacionamento, problemas entre eu e ele, com outras pessoas, com terceiro. Quando nós temos algum problema, que é pouquíssima coisa, o que nós fazemos? Primeiro, nós conversamos. E segundo, nós entramos na presença do Senhor. A gente busca a presença de Deus. E oramos um pelo outro, sempre. Então, os nossos problemas a gente entrega para Deus. A gente fala para Deus e Deus entra com providência naquela situação. Então, irmãs, irmãos, o que eu venho falar para vocês? Não conta os seus problemas para fulano, Bertano e Ciclano, porque eu cometi esse erro de falar dos problemas meus sentimentais para outras pessoas. E o que essas pessoas fizeram? Relacionamentos que de repente tinha tudo para dar certo, foi jogado baldes e baldes e baldes de água fria. Foram ditos palavras até mesmo de maldição. Então, para vocês entenderem, no meu primeiro casamento, ninguém chegou para mim e falou: Simone, existe o NA ou existe Alcoólatras Anônimos, leva seu esposo para fazer um tratamento. Perdão. Procura uma igreja e conversa com o pastor, leva ele para fazer um tratamento. Não. Quais eram as palavras que eu ouvia? Larga desse homem, você não merece esse homem. Aonde já se viu você ficar com esse homem? Mas foi um homem que nunca ergueu a mão para mim e nem para as minhas filhas. Um homem que sempre me honrou, me respeitou mesmo depois de separado. Nunca se casou com uma outra mulher. Nunca se envolveu maritalmente com nenhuma mulher. Mas, por eu dar ouvido a outras pessoas, que foi usada pelo maligno, o nosso casamento não deu certo. Porque, de repentemente, hoje, nós ainda poderíamos até estar juntos, porque ele acabou falecendo por conta da bebida. Entende? Aonde que o mal entrou? Foi quando foi dado brecha. E aí o mal entrou. Depois disso, no meu segundo relacionamento, também era um homem que não deixava faltar nada. Também era um homem que a princípio me respeitava, mas que depois, por eu dar ouvido a outras pessoas, foi que o meu relacionamento acabou. Por quê? Ele era seguro. Ele fazia as coisas no seu tempo.
E muita gente dizia, ele é rico, ele tem condições de dar tudo para você do bom e do melhor. Você tem que arrancar dinheiro desse homem. Entende? E eu fui dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido. E muitas vezes a gente batia de frente por causa de dinheiro. Mas ele deixava faltar alguma coisa? Não. Mas o inimigo usava essas pessoas para também desfazer tudo. Então veja bem, quando você dá brecha para outras pessoas ficarem buzinando na sua mente, porque essas pessoas, elas não estão vivendo o seu casamento, elas não estão vivendo o seu relacionamento, certo? E você fica dando ouvido para essas pessoas ou até falando do seu marido, do seu casamento. Não, não faça isso. Tudo o que você tiver de falar do seu casamento, fala para Deus. E se você quer um aconselhamento, busque um sacerdote, um pastor, alguém de alguma igreja, começa a frequentar essa igreja, e aí sim você começa a falar, buscar orientações. Mas de um sacerdote, não de alguém que não esteja na presença do Senhor. Porque essa pessoa, muitas vezes, vai fazer isso. Jogar baldes e baldes de água gelada. Onde, de repente, existe uma solução para o seu problema. Existe uma solução para salvar o teu casamento, o seu relacionamento. Você vai confessar-se com pessoas erradas. E aí é exatamente o que vai acontecer. Não vai dar certo. Entrega o seu casamento, a sua vida, o seu relacionamento na mão do Senhor Jesus. Primeira coisa. Busca a presença de Deus para a vida de vocês. E procurem viver maritalmente, casar-se, receber a unção do casamento, a unção do Espírito Santo no casamento de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu espero muito poder ajudar vocês. Assim como eu venho sendo ajudada por Deus, por pessoas que são idôneas, que vivem um relacionamento firmado na fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, grandioso seja o nosso Pai na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor.